Olá, eu me chamo Larissa Amaral e sou bolsista no projeto O Ensino da Matemática e Inclusão, o Desafio das Diferenças. Sou orientada pela professora Silvia Terezinha Frisari, do Departamento de Matemática da UDESC Joinville. O objetivo da nossa pesquisa é analisar o processo de inclusão de alunos com necessidades especiais em aulas de matemática. Isso dentro das escolas da cidade de Joinville, observando as dificuldades enfrentadas pelos professores e os subsídios oferecidos a eles. Para a realização da pesquisa, foram criados 2 questionários, um online para professores de matemática e um presencial para professores de matemática, gestores, segundo o professor e o professor AE. No questionário online, cujo público-alvo são os professores de matemática, tivemos a participação de 22 professores do município de Joinville, a qual foi realizado no segundo semestre de 2020, utilizando a plataforma Google Formulário. Este é o questionário online ao qual os professores de matemática tiveram que responder. Vou ler com vocês. Considerando os alunos público-alvo da educação especial e a situação das aulas remotas, responda. Primeira pergunta: em qual sistema de ensino você trabalha em Joinville? Segunda pergunta: descreva a quantidade de alunos por ano do ensino e os tipos de necessidade. 3. Quais as metodologias e os recursos didáticos utilizados na aula? 4. O aluno interage com os colegas, professores, famílias e comunidade escolar de que forma? 5. Qual a dificuldade do aluno nesta aula, considerando os tópicos abaixo? Finaliza atividades simples, médias ou complexas? O professor, família ou colegas ajudam nas atividades de matemática? Descreva outras observações importantes ocorridas no ambiente escolar. 6. Quais suas dificuldades enquanto professor nesta aula? 7. De que maneira o ensino-aprendizado pode favorecer a ação integradora na aula, considerando a necessidade de cada aluno? No questionário presencial feito, cujo público-alvo era professor de matemática, gestores, segundo o professor, tivemos a participação de 16 professores de matemática, 18 gestores e 26 segundo os professores, professora EE ou auxiliar, todos eles do município de Joinville, e este questionário foi feito no primeiro semestre de 2020. O questionário presencial foi realizado através de 6 etapas. A primeira delas era os dados profissionais, as quais continham qual sua formação, quanto tempo atua como professor, quanto tempo trabalha com alunos AE, a sua formação capacitou na área da educação inclusiva? Se sim, qual? A segunda parte é em relação ao atendimento dos alunos AE. Como é feita a identificação, quem são os responsáveis, quais os procedimentos, quantos alunos AE tem na sua sala, quais são os laudos, em que anos estudam e quais possuem auxílio de outro professor. A terceira parte é em relação à comunicação e à socialização do aluno. Como é estabelecida com você nas aulas, com outro profissional, se existe comunicação com os demais da turma, as adaptações das atividades são realizadas em conjunto, escola e família, de acordo com cada deficiência. Quando um aluno apresenta agressividade do outro comportamento inadequado para onde é direcionado. A quarta etapa é sobre pedagogia para os alunos. Se são utilizados recursos pedagógicos específicos, como são usados, como é realizado a troca de informação, como é realizado o planejamento de aula, atividades pedagógicas, adaptação, essas coisas, e se esses procedimentos são desenvolvidos em conjunto com outros profissionais. A parte 5 fala quais os desafios que você identifica no processo de inclusão. E a parte 6, o processo de inclusão precisa melhorar? Se sim, de que forma? Para a análise do questionário, fizemos uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa foi feita por núcleos de significação. O diagnóstico mais apontado foi o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
A maioria dos professores e auxiliares buscaram trazer metodologias um pouco diferentes, como a que aponta no gráfico. Aqui estão algumas metodologias e recursos didáticos apontados pelos participantes. A maioria usa adaptação de atividades. Depois tivemos algumas respostas como aula expositiva, professor auxiliar, vídeos-aulas, jogos, livros didáticos e resolução de problemas. Os atendimentos dos alunos geralmente são individuais e há muita dificuldade de interação dos alunos AE com os outros. Foi citado algumas possibilidades de interação no gráfico, como recursos e metodologias, conhecer o aluno, participação ativa, interagir com a turma, formação continuada, atendimento especializado, mais tempo e turmas menores e motivação. Foram vistos também como desafios a falta de capacitação dos professores e a falta de recursos. Por fim, concluímos que os resultados mostram que, apesar das dificuldades, os professores acreditam que há muitas formas de possibilitar a integração dos alunos e de proporcionar um ensino de qualidade, através do ensino, a participação e a autonomia dos alunos, do uso de diferentes metodologias e do preparo e capacitação dos profissionais. Encerramos agradecendo à FAPESC, a todos os participantes e a você que acompanhou esta apresentação.